Por muito tempo eu acreditei que eu não podia falar. Por muito tempo eu acreditei que eu não podia falar. Hoje, a minha voz é a sua voz. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast. Eu sou a Roberta Stock e hoje eu vou bater um papo especial com uma pessoa mais especial ainda. Eu estou aqui com a minha irmã do coração, aquela que Deus preparou para estar na minha vida, para me ajudar na minha caminhada, e que hoje eu tenho o prazer e o orgulho de chamar de Doutora Priscila Costa. Além disso, tem um terceiro elemento, que é a Isis. A Isis também está aqui com a gente, ela vai participar. A doutora Priscila, ela é advogada e ela é mãe, principalmente. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu não domino, mas que eu quero trazer aqui mediante os desafios que eu vejo que as minhas amigas, que são mães empreendedoras, que têm nessa jornada. Bem-vinda, Pri. Bem-vinda, Isis. Dá oi para a tia. Dá oi. Bom dia, Bom Roberta. dia, meu amor. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero que você conte um pouquinho quem é a Priscila, a doutora Priscila, ou simplesmente a Pri, para mim. Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco, né, principalmente sobre a maternidade, porque tem muita gente para falar de advocacia. Exato. E eu quero falar mesmo hoje sobre maternidade e advocacia, né? Conciliar esses papéis, que realmente foi um grande desafio e é. Bom, meu nome é Priscila, eu sou advogada, sou filha, sou mãe da Isis principalmente, que é a minha melhor versão. Ela, ser mãe da Isis, me fez ser melhor em todas as outras versões. Então, eu tenho muita honra de ter sido escolhida, né, pelo Criador e por ela para ser mãe dela nesta existência. E a Isis é mesmo uma criança abençoada, né, meu amor? Dá oi aqui para tia, de novo. Oi? Uma escada. Pri, me fala quais foram os principais desafios quando você resolveu, né? Porque eu sei eu conheço você há mais de 20 anos, eu sei um pouco, posso falar que eu sei bastante da sua trajetória, eu sei do teu caminho, mas como empreendedora mesmo, porque você foi CLT durante um bom tempo, até você conseguir realmente se tornar advogada. E essa tua jornada teve entre ser mãe e advogada, que aconteceu ali quase que no mesmo período, né? Quais foram os principais desafios que você fala assim, que marcaram de você mesmo o papel de ser mãe e ainda ser uma empreendedora, né? De ser uma profissional liberal? Tá. Eu fui bancária há 10 anos e fiz transição de carreira. E durante a minha transição de carreira, eu optei por não trabalhar para outros advogados. Então, eu tive vários empregos paralelos, trabalhei em call center, trabalhei em recepção, porque eu realmente não queria me tornar uma escrava de um escritório de advocacia, porque a CLT, ela acaba colocando a gente numa zona de conforto desconfortável. E aí, nessa questão de, eu tô numa zona de conforto desconfortável, porque todo mês pinga o meu dinheiro, eu sei que eu tenho que contar com aquilo, e eu sempre soube intimamente que eu podia mais. Não, mas eu posso mais, eu posso um pouco mais. A mamãe tá aqui, não precisa ficar com medo da luz, ó, toma água. Não. Vida real, viu, gente? A Isis veio hoje porque o nosso bate-papo era para falar também sobre maternidade. Só que ela está de férias. E a Isis está de férias. E essa é uma vida de uma mãe que precisa conciliar os compromissos junto com a maternidade. E você estava falando desses vários empregos que você teve, eu lembro de alguns, né? E alguns, hoje em dia, são até considerados empregos, a gente pode chamar de subempregos, mas sem nenhum tipo de preconceito, claro, né? Sim. Mas que você se colocou nesses papéis justamente para não ficar nesse local do conforto desconfortável, que a gente viveu muito isso, né, na nossa trajetória de CLT. E aí você realmente se colocou no desafio de,
ok, eu vou me formar advogada, é isso que eu estou entendendo, né? Eu vou me formar advogada, mas eu quero, além de não ser escrava de um escritório, você também queria ter a sua versão, não é isso? Você queria entender quem era a Priscila como advogada, porque isso também impactou na área que você escolheu. Porque hoje eu sei que a área de direito tem diversas vertentes, né? E aí você escolheu uma área específica. Conta um pouquinho para mim dessa área. Então, assim, né? Eu não gosto de conflito. Eu sou advogada, mas eu sou advogada num tempo muito bom para ser advogado, porque com o novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo, porque ele é de 2015, as partes podem fazer a lei. Então, as partes podem criar um acordo para elas que seja bom para elas. Claro que se envolve interesse de menor e geralmente quando a gente fala de direito de família, a gente envolve crianças, o Ministério Público ele vai revisar esse acordo para ver se realmente essa criança está sendo beneficiada, se não está sendo lesada nesse acordo. Então, é um tempo ótimo, porque eu posso transacionar com mediação, conciliação, eu posso, enfim, nós temos arbitragem, nós temos várias formas de resolver a situação dolorosa sem mais dor, né? Eu gosto muito de um doutrinador, né, jurídico, que ele usa o seguinte termo: as partes, elas convivem o conflito, depois elas contratam um advogado para continuar sendo instrumento para ferir o outro. E eu sempre tive e tenho essa preocupação de não ser isso na mão do meu cliente, uma ferramenta para ele machucar outra pessoa. Cara, tá arrepiada. E eu não lidando bem com o conflito, não gostando disso, não querendo isso para minha vida, naturalmente eu quero resolver as coisas de uma forma diferente. Onde todo mundo fica satisfeito e onde você realmente minimiza a dor, porque geralmente quando precisa de um advogado é porque já está num processo doloroso de uma separação, de alguma coisa assim, e que já é traumatizante por si só, né? Principalmente se tiver crianças, né? Eu passei por uma separação recente, não tenho filhos, mas já foi traumatizante também. Eu fico imaginando como que funciona isso na cabeça de uma criança que vive isso. E aí tem os pais conflitando e os pais ficam, às vezes, muitas vezes, infelizmente, a gente sabe que isso é real, usando a criança como um instrumento de ferir o outro, né? E aí você vê... perceber que você está fazendo uma entrega de um ser humano para a humanidade. E que tipo de ser humano você quer entregar? Essa é a preocupação que eu tenho com a minha filha, por exemplo. Aí você me trouxe, né? Qual foi, como empreendedora, o teu maior desafio entre a maternidade e a profissão? O meu maior desafio, dentre vários, né? O primeiro foi perceber que eu não ia dar certo no relacionamento amoroso com o pai da minha filha, porque nunca na minha vida foi o meu sonho ser mãe solo. Eu não queria isso para minha vida. Então, eu tive que digerir uma grande frustração no meu maior tempo de glória. Então, é assim, eu estava grávida, eu vivia passando a mão na minha barriga, eu estava sempre sorridente e dentro de mim tinha assim, como que eu vou fazer sozinha? É muito difícil fazer sozinha. Isso não é o que eu esperava da minha vida. Eu sempre falava assim, se eu tiver um cara legal, né? Enfim, se eu casar ou se eu morar junto e o filho vier, ok, porque é uma coisa. Agora, eu não vou ser uma tentante se eu não tiver esse resto de contexto, né? Que é o mais importante, que não é o resto. E aí eu tive que me virar dentro disso, dessa realidade, e falar assim, eu tô grávida, eu tô num momento... Aí eu lembro que uma vez eu fui na minha psicanalista, que é em São Paulo, e eu passava pela Paulista, e um nigeriano tava vendendo incenso, e eu gosto. Aí eu parei para comprar, e ele me deu um que tinha um cheiro bem forte. Eu falei, mas tô grávida.
Ele falou assim: então você é uma deusa, você está em estado de milagre e eu te respeito por isso. E eu olhei assim para ele e me senti tão abençoada naquele momento. O marido de uma colega também, no meu momento de preocupação, ainda nesse começo de transição de carreira, sabendo que eu não teria uma família que a gente chama de nuclear, né, que é o pai, a mãe e os filhos, ou o filho, que seria uma outra configuração familiar, que eu não sei, eu não sabia naquele momento como seria esse desdobramento. Ele falou para mim: não, fica calma, porque toda criança vem com o seu pacote de pão embaixo do braço. Ai, que lindo! E não vai faltar nada, assim. E eu com as minhas inseguranças em relação à minha carreira, eu não sou filha de ninguém importante, né? A não ser que importante para mim, meus pais são importantes para mim, mas o resto do mundo, eles são anônimos, né? É importante nesse sentido. Não sou neta de uma pessoa influente, não tenho essa história, né? Não vim de um berço esplêndido. Quer dizer, aí todo mundo começa já a te criticar por ser advogada. Ai, como é que você quer ser advogada? Você não tem um começo? Eu sou o meu começo. E essa decisão foi muito difícil. Eu quero parar nessa frase aqui, porque isso foi muito impactante. Isso serve não só para você, mas serviu agora para mim e eu espero que sirva para alguém. Cara, a gente é o nosso começo. Se a gente tiver essa consciência, né, de que a gente é o nosso começo, já muda a configuração de muita coisa, de muitos desafios que a gente passa na vida. Que forte isso. Desculpa, eu tinha que falar isso. Mas, então, assim, só para eu dar uma geral agora, para ver se eu entendi. Quando eu te perguntei quais foram os teus maiores desafios, e aí você falou que você escolheu a carreira de família justamente porque você viveu isso e vive ainda na prática, né? E você não viveu isso só com a sua filha. Você também veio de uma família que foi desfeita. Então, você tem essa dor que você está transformando de uma forma bonita, fazendo com que as pessoas não sintam essa dor. Você está fazendo com que essa transição de vida entre as pessoas, né, que tem ali algum tipo de conflito e acabam se separando e tal, seja de uma forma menos dolorosa. Traumática. Isso. A dor vai ter, existir. Porque a dor é da cisão, né? A cisão é corte é dor. Então, não tem como você fazer uma cisão sem sentir dor. O que você pode fazer é fingir que não está doendo, ou não acreditar que está doendo, mas assim... A cisão é um corte, não tem como sem dolor. E aí, na verdade, só vou fazer uma pequena correção. Quando eu trago essa ideia de não lidar bem com o conflito, eu trago justamente dos meus pais. Porque até os meus 26 anos, os meus pais não se olhavam. Meu Deus. E esse final de semana, né, agora, ano novo, os meus pais estavam juntos com toda o restante da família, por parte do pai da minha filha, para fazer fotos. Então, eles se falam, eles são amigos. E hoje eu também sou amiga do pai da minha filha. E por quê? Porque eu realmente usei a minha dor para fazer uma coisa nova com isso. No que vai dar para minha filha no futuro, eu não sei, né? O que eu sei é porque a gente nunca sabe o que é melhor para o outro. A gente tem uma leitura do que é bom para a gente e que talvez beneficie o outro. Porque não tem como a minha filha não ser beneficiada num ambiente harmônico, num ambiente pacífico, num ambiente amoroso. E a minha filha tem todas essas coisas que eu não tive. Cara, assim, a gente conversa muito. Aliás, a ideia do podcast surgiu entre as nossas conversas, né, há bastante tempo atrás, porque as nossas conversas sempre são muito ricas, para mim principalmente, porque eu sempre, apesar a Pri não parece, né, porque eu tenho essa carinha linda aqui, mas ela tem 10 anos a menos que eu e ela é muito mais madura que eu, muito.
E essa ideia do podcast veio dessas nossas conversas. Mas eu tenho que te confessar, eu estou vendo uma Priscila aqui que eu estou até emocionada, porque quando eu falo que eu tenho orgulho de te chamar de doutora, é porque eu sei da tua batalha para ter isso. Eu sei, eu te conheço desde que você tinha 12 anos. Então, eu sei o quanto foi desafiador você hoje ter um título de doutora Priscila. Então, eu gosto de usar, até no meu telefone você está como doutora Priscila, porque eu sei o quanto que isso custou para você, né? E agora, nosso papo aqui, eu estou assim, até emocionada de verdade, porque eu estou vendo uma Priscila que eu meio que me treinei para não ver, porque acho que essa diferença de idade me fazia, na minha cabeça, achar que eu era, por ser mais velha, eu era mais experiente, então eu já tinha passado por algumas coisas. Então, eu fui me criando para te ver sempre menininha. E agora eu estou vendo aqui uma mulher cheia de conteúdo, que a gente nunca conversou direito sobre leis, né? Você falou um monte de coisa aqui que eu não sabia. A gente nunca conversou a fundo sobre leis, sobre o teu conhecimento como advogada e tal. E eu estou realmente impressionada, mesmo. E emocionada. Obrigada, Roberta. A gente já está acabando já, mas eu queria que você falasse, que você desse assim, tipo, uma dica, né? Se você pudesse falar para as pessoas que passam por esse conflito, ou até mesmo para as mães que têm que fazer essa conciliação entre ser um profissional liberal, que não é fácil ser um profissional liberal, eu sei disso, eu acompanho a tua luta, né? Eu sei como que a tua... Às vezes esse programa para ir para o escritório não consegue, porque a Isis acaba tendo um contratempo, e a escola, e não sei o quê. Escolhe, dentre esses montes de desafios que você tem, escolhe um que você fala assim, cara, essa dica mudou a minha vida e que você acha que vai ajudar uma outra pessoa também. Bom, para as mães, as que têm os filhos muito pequenos ainda, que acabaram de chegar, é questão do puerpério, né? Que só tem data para começar, que é a hora que o filho sai de dentro de você, não importa por onde, ele vai começar o puerpério, que é a transição da mulher que todo mundo um dia conheceu, inclusive você mesma, para aquela que não se reconhece mais. E é caótico esse momento, mas ele tem fim. E assim, no meu puerpério, que durou bastante tempo... Hoje, né? a Isis está com 2 anos... A Isis está com 2 anos e 7 meses e o meu puerpério durou ali mais de 2 anos. E dentro desse meu puerpério, eu tive que passar pelo desafio do segundo parto, que foi deixar na escola. Porque a dor do primeiro parto não é nada perto da dor de deixar na escola. Nossa, eu lembro disso, eu lembro quando você sofreu. E aí, depois do terceiro parto, que foi ela ir parar na UTI em função de um vírus que ela pegou na escola. E ela estando na UTI, os clientes me ligando e a minha mãe pegando a assinatura de contrato para mim, levando lá no hospital. No hospital disso. E eu, enfim. E eu fiz um divórcio super bonito com a minha filha no hospital. Isso chega até a ser meio que um contraponto engraçado, né? Um divórcio muito bonito, porque realmente um divórcio nunca é bonito se a gente for parar para pensar. Não, a minha cliente estava nesse caso, né? Eu sei que é para finalizar, mas é uma história interessante. A minha cliente, ela recebeu uma intimação de um divórcio litigioso, mas não tinham bens. E aí, atualmente, você não tem essa dificuldade. O juiz, ele pode dar o que a gente chama de divórcio liminar. Então, a outra parte, se ela quer se divorciar e alguém é resistente, não tem problema nenhum. O juiz decreta o divórcio, porque não está na mão do outro saber se eu quero ser livre ou não. Uau! E aí, isso é um avanço super histórico. Principalmente, né? Para as mulheres, né? É um avanço super histórico e ele queria afetá-la. E ele fez uma petição inicial, o advogado dele, sendo usado mesmo como um instrumento para magoar a minha cliente, expondo a minha cliente,
expondo as doenças que a minha cliente tinha, expondo situações de intimidade. Meu Deus. E aí eu li tudo aquilo, saí para conversar ainda com a minha cliente um pouco antes da minha filha ficar internada, que foi o tempo dela pensar se ela queria fechar ou não comigo. Uhum. E nessa conversa com ela, que a minha filha já estava doente nessa conversa, e a Isa estava no meu colo, igual quando a gente começou aqui o podcast. Uhum. E eu li a intimação, li a inicial e falei para minha cliente, mas a gente não precisa concordar com nada disso. Não, doutora, mas me disseram no fórum que eu tenho que responder tudo, senão é tudo verdade. Eu falei, não precisa, você não tem bem, você não tem... Aí terminei, eu fiz numa única folha falando que a minha cliente desejava felicidades para ele. Uau! E fiz uma desconstrução de tudo aquilo que ele disse, que foi numa infelicidade muito grande. Com certeza. E a minha cliente ficou bem. Ela ficou bem mesmo antes, porque demora, né? Leva uns 3, 4, 5, às vezes 1 ano para o juiz apreciar uma coisa que seria tão rápida. E a minha cliente ficou... Em quanto tempo, então, foi isso? Dias? Não, demorou. Demorou ali, porque tem algumas varas de algumas determinadas comarcas, né? Que são cidades que são mais morosas. E demorou um tempo. Mas só o fato de ter mostrado para ela que ela não precisava concordar com tudo aquilo, que ela não precisava expor ele. Porque a melhor defesa, no dito popular, é o ataque. E não tem fim. Porque se eu atacasse ele, não teria fim. Então, assim, no meu momento mais crítico como mãe, eu consegui ser empreendedora. Cara, que legal. Consegui alimentar a minha filha, graças a Deus, e a mim. E a gente tem comida de qualidade, vida de qualidade. A gente mora muito perto da praia, a gente se diverte muito. O pai da minha filha é um pai contributivo. E presente também, presente. Né? Mesmo morando Ele mora longe. muito longe. Então, é assim, eu não consigo me enxergar numa categoria de mãe solo. Mas eu sou 100% responsável pela educação da minha filha. Com certeza. Porque ela só está comigo. Então, é assim, se o pai mora perto, é uma coisa, mas ninguém educa uma criança por telefone. Uhum. Por mais que exista uma construção de vínculo. Então, é assim, deu certo, deu errado, a responsabilidade é de quem? Sempre vai ser da mãe, ok, até se morar com o pai. Mas se não mora com o pai, é porque não morava com o pai. A gente tem essa sociedade. Isso é uma coisa que eu preciso muito. E isso é um dos objetivos de trazer as pessoas aqui para falarem. É essa desconstrução dessa sociedade que impõe algumas coisas em cima, principalmente da mulher, né? E que acaba deixando a gente com culpa das nossas escolhas. Então, durante muito tempo, eu me culpei porque eu não queria ser mãe. Você me conhece há muitos anos, você sabe que nunca tive vontade de ser mãe. Mas eu gosto de crianças, né? Então, durante muito tempo, eu me culpei. Por quê? Porque a sociedade achava, por que você não quer ser mãe? A primeira coisa que me falavam quando eu era mais alta, você tem algum problema? Eu falei, não, eu não tenho problema, eu só não quero ser mãe. Ou quando escolhe ser mãe, porque a nossa sociedade não permite que você seja uma mulher bem-sucedida no teu trabalho, aqui entre aspas, né? Se você é mãe, porque não te dá apoio, não tem creche suficiente para as mães. Hoje você pode pagar uma escola para tua filha, graças a Deus. Mas e um monte de mães que não tem como pagar uma escola porque não tem apoio, né, da nossa sociedade. Ou até mesmo... Desculpa, mas só para finalizar. Ou então até mesmo apoio, e aí talvez você consiga falar um pouco mais disso, apoio mesmo dos teus pares, né? Porque quando você está na dor, é muito difícil. Mas você tem sempre uma pessoa ou outra. É isso? Então, essa construção da rede de apoio, para mim, foi muito desafiador, porque eu sempre pude contar com 2 redes, né? A minha mãe e a escola. A minha mãe já é uma senhora, que eu posso contar com ela, ok. E a escola, que tem um monte de vírus,
E se a minha filha estiver doente, não dá para ela ir para a escola. Até eu conseguir contar com uma rede de apoio paga. E hoje eu tenho algumas pessoas que eu posso pagar, em quem eu confio e tudo mais. E tenho alguns amigos que agora também se oferecem, falam, não, a gente fica com a Isis e tal. Às vezes a Isis está doente e eu tenho um casal de amigos que são lojistas e eles falam, não, deixa ela aqui. Aí eles têm uma floricultura e tiram um monte de fotos dela com as flores enquanto eu tô lá trabalhando. E ela quase não gosta de flor, de foto, né? Nossa, e de flor, né? Como a mãe, né? E aí eles ajudam. Então, a rede de apoio também é uma coisa que vem com o tempo, que a gente vai conseguindo. Mas a minha cobrança como mãe, a minha maior cobrança era a seguinte. Eu queria ser uma mãe presente para minha filha. Então, meu maior conflito é realmente me dividir entre a profissional e a mãe. Por quê? Porque a minha filha só vai ser bebê uma vez, ela só vai ser criança uma vez, a infância dura só 10 anos, eu tenho 10 verões com a minha filha, enquanto ela faz questão de ter a minha presença. Então, é assim, eu nunca reclamo, eu tô cansada, eu não vou ficar. Aliás, isso daí você comentou, a gente estava falando sobre isso, que às vezes você fica cansada, óbvio, né? Sim. Mas não é cansada de ser mãe. Não. E as pessoas confundem isso, né? Porque não é cansada de ser mãe, é cansada porque a gente tem o direito de ficar cansada às vezes, porque a gente faz um monte de coisa. E muitas vezes tem essa confusão, né? Não sei se você já sofreu com preconceito de, sei lá, escolheu ser mãe. Você já escutou essa frase? Que eu acho que essa deve ser uma das frases piores que eu já ouvi falarem para uma pessoa próxima de mim. Mas também escolheu ser mãe solo, escolheu ser mãe solo. Tu já escutou isso? É assim, tudo escutar, bem, talvez não, mas gente que escolhe ser mãe solo e tá tudo bem, né? Tem gente que faz reprodução independente, eu acho super ok. No meu caso, que não escolhi, realmente é um choque, que eu já falei sobre isso. Mas, por exemplo, as mães, elas são julgadas o tempo inteiro. Ou porque o filho faz birra, sendo que toda criança passa por o que a gente chama de adolescência infantil. Toda criança passa por isso. Se joga no chão. E aí você passa a vida inteira falando assim, mas quando eu tiver filho, meu filho não vai se jogar no chão. Ok, seu filho rola depois. Outra coisa, eu amamento ainda. Minha filha tem 2 anos e 7 meses. Então, às vezes, eu não durmo direito. Tipo, se ela estiver doente... Desculpa. Se ela estiver doente, é pior ainda. Porque ela realmente vai ficar ali querendo o aconchego. Porque o peito hoje, para ela, só tem essa finalidade de proximidade. E para mim também. Então, aí eu não durmo. Aí no dia seguinte, se eu vou, olha só, já aconteceu de desabafar com mulheres e falar assim, nossa, essa noite não dormi, tô tão cansada, tenho que trabalhar, não sei o quê. Mas ela vai crescer, isso vai passar. E assim, eu me segurar, me controlar para não falar assim pra pessoa, você não fica, quando você tem insônia, você não acorda cansada e tá tudo bem? Alguém fala pra você que vai passar, que na outra noite você vai dormir? Sabe? O mundo é muito cheio de hipocrisia, sabe? Isso, aí todo mundo tem um consolo para outra pessoa, todo mundo tem uma fórmula mágica, aí todo mundo tem uma resposta ok para todo mundo. É muito fácil consertar a vida do outro, né? Total. E muito mais gostoso, né? Porque é um tempo útil, afinal de contas, eu tô lidando com a minha frustração, aquilo que eu não consegui fazer com a minha vida, eu dou como um remedinho pro outro. Nossa. Faz isso. Pri, eu acho que aqui, nessa frase, a gente vai encerrar, que a gente está passando do horário, apesar que a gente vai ficar aqui até amanhã se a gente começar. Mas só fortalece, então, porque foi totalmente inusitado. Eu não imaginei que você ia dar uma dica sobre o puerpério. Então, a tua dica sobre essa fase, principalmente para as mulheres que têm que conciliar, né, o fato de ser empreendedor ou de trabalhar mesmo, né, de ter uma atividade com
a maternidade seria prestar atenção nessa fase do puerpério, é isso? Na verdade, é saber da finitude do caos, sabe? Vai vir outro tipo de caos depois. Perfeito. Porque a vida é isso. A vida é isso para quem é mãe, para quem não é, né? Tudo tem começo, meio e fim. As coisas são finitas. A gente, né, não tem controle do tempo. A Roberta tá aqui para ensinar a gente a gerir o nosso tempo. Para quê? Pra gente conseguir ter uma previsibilidade e conseguir sobreviver além do caos. Porque o caos ele vai acontecer. Então, por isso é importante a previsibilidade, né? É importante para minha filha acordar de manhã e saber que vai tomar café da manhã. Assim, para mim ter também, uma rotina. porque a gente não sabe se a gente vai ter o almoço, o que vai acontecer ao longo do dia e tal. E a primeira hora é aquela que a gente consegue controlar mesmo. Então, a minha dica de puerpério, né, é para as mulheres que se sentem muito sozinhas. É solitário com ou sem marido. Eu vejo tanta mulher com marido aí que é muito mais sozinha do que eu, porque isso tem a ver com uma condição de solitude. Exatamente. Eu na verdade, não me sinto em solidão, mas em solitude. O meu melhor aprendizado de toda a minha vida foi antes do maternar, que foi amar a minha companhia. Eu gosto muito de mim. Então, na hora de ter minha filha, foi espetacular, porque eu fico sábado à noite em casa ouvindo pagode, ouvindo eletrônico lá do meu apartamento, e eu tô feliz, porque eu já curti aquilo, eu aproveitei, eu me diverti. Então, eu acho que... hoje o teu divertimento é outro. É sentar no chão com a Isis e brincar, como a gente fez aquele dia. Eu amo ser a mãe que chega em casa e senta. Eu detesto ser a mãe que tem que chegar e largar minha filha na sala, assistindo, né? Porque eu não gosto de dar celular e televisão. Você não tem nem TV em casa também? Fiquei muitos anos sem ter, aí ganhei uma pra Isis. Mas a Isis vê muito pouco. Porque ela não foi acostumada com isso, né? E eu não gosto, eu de verdade. Tem mãe que gosta de ir lá e fazer a comida. Eu gosto de chegar e sentar com a minha filha e brincar. E tá tudo bem, porque cada uma vai ter sempre uma forma... Isso tem muito a ver com como você enxerga o amor, né? Como você entrega o amor pro mundo. E tá tudo bem, cada um tem a sua forma, né? E a gente vai sobrevivendo ao caos. E eu vou pedindo as marmitas. Perfeito, perfeito. Eu conversei aqui, bati um papo delicioso com a doutora Priscila. Se você gostou desse bate-papo aqui, se você tem uma sugestão, deixa aqui escrito pra gente. Se você não gostou também, pode colocar aqui o que você não gostou, porque aqui a gente está bem livre e a partir do momento que a gente coloca a cara, a tapa no mundo, né, a gente está aqui disposta a sim ou não, ninguém é obrigado de gostar de nada. Mas se você ficou até aqui, pelo menos dá um curtir pra mim, né? Faz aquele como é que chama? Tem um negócio na internet que a gente faz. Curte, porque o YouTube vai entender que isso daqui foi relevante. Obrigada por hoje, Pri. Sempre, sempre, sempre obrigada. Te amo muito agora de frente às câmeras, para o mundo entender o quanto que eu sou grata por você ter aparecido na minha vida, piquititica ali, falando assim... Insistido. E principalmente por você ter ficado. Acho que a maior gratidão da minha vida é você ter não só insistido, mas é você ter ficado. Te amo. Te amo. Valeu, beijo, fui!